Olá, queridos e queridas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Estamos todos reunidos aqui mais uma noite, né, para a gente dar início ao estudo do profeta Jeremias. Ontem eu falei sobre o capítulo de número 2, né, e hoje eu vou falar do capítulo de número 3, né, sobre as instruções dadas para Ezequiel. Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver, então, do lado uma mãozinha assim, você, ó, clica nessa mãozinha também, tá bom? Clica nessa mãozinha também, para mostrar para o nosso canal que você está presente, tá bom? E que você gosta do que você ouve aqui. Que todas as vezes que você dá um like aqui, você está mostrando para o canal que você está presente, que você gosta, e então o nosso canal, o YouTube, vai transmitir essa palavra amiga para outras pessoas. E você, como uma pessoa sábia, de grande entendimento, né, que Deus te deu sabedoria para isso, você vai compartilhar a palavra para levar a palavra amiga para outras pessoas, porque você também é um evangelista, você também é um servo do Senhor e você também quer levar a palavra do Senhor para outras pessoas. E Deus com isso te agrada. Ele se agrada muito de você, com certeza Ele se agrada muito de você, porque todos nós temos uma missão. A missão que Deus dá para um não que seja necessariamente igual para todos, mas Ele transmite a palavra dele através dos seus servos, né? Aqueles que são aquebrantados de coração, aqueles que são tementes ao Senhor, aqueles que buscam estar na presença dele. Então você se inscreva no canal, faça isso aí que eu te pedi, não custa nada você apertar aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, e também na mãozinha para dar o like, para que o nosso canal venha transmitir para outras pessoas. No final você compartilha a palavra amiga, convida uma pessoa para participar do nosso canal, tá bom? O nosso canal precisa crescer. Eu tô com um número muito pequeno de pessoas, não que eu queira, como é que eu vou explicar isso? Eu gostaria muito que o nosso canal crescesse, não por mim, mas para poder levar, proclamar a palavra do Senhor para outras pessoas, tá bom? Porque cada um tem uma missão, e a minha missão não é a mesma da sua. Então, Deus dá um propósito para a vida de cada pessoa, tá certo? Seja um evangelista, seja um proclamador da palavra de Deus, tá bom? Então, e você novo que está chegando, deixa eu falar quem eu sou, né? Que eu cheguei já falando, mas não disse. Eu sou Elizabeth, sou evangelista e eu venho todas as noites trazer uma palavra amiga. Já há algum tempo eu tenho esse canal aqui, né? Tive que dar uma parada por uma época aí que eu adoeci, mas Deus me colocou de pé e eu estou firme e forte aqui com vocês todas as noites. Tá certo? Que nem um dia é igual ao outro, né? E nós, às vezes, estamos esmorecidos, mas nós precisamos orar pela gente mesmo, sabia? Às vezes, nós oramos por todas as pessoas, sempre oramos por todo mundo e esquecemos da gente. Esquecemos de orar para a gente, né? Então, nós precisamos orar para a gente também, para que Deus veja aquilo que ele, apesar que ele vê tudo, ele é onisciente, ele vê tudo, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer ouvir a sua voz falando para com ele, orando para com ele, né? Ore para o Senhor, né? Que ele concederá o desejo dos vossos corações. Então, nós oramos muito para outras pessoas e muitas das vezes esquecemos de orar para a gente mesmo. Então, temos que orar para a gente também, para Deus fortalecer a nossa alma. Você entende o que eu falo? Deus fortalece aqueles que buscam a Ele. Então, façam isso, tá bom? Eu vou dar início aqui ao estudo, então, estou aqui com a Bíblia, ó. Estou com a Bíblia aqui. Aqui é o capítulo de número 3. Eu vou ler para vocês o capítulo de número 3. Depois que eu ler,
o capítulo de número 3, eu venho com a explicação que está na Bíblia e também sempre falo mais alguma coisa, tá bom? Prestem atenção, procurem focar, prestem atenção no que está sendo dito, né, através da palavra, tá bom? É importante que a gente venha focar. E aí diz assim, no versículo de número 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desde o rolo que eu te dou. Então o comi e era na minha boca doce como o mel. Prestem atenção, gente. Vamos pular para o versículo de número 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Aí diz mais assim, eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a sua fronte contra a tua fronte. Gente, às vezes eu paro assim porque eu tenho dificuldade de não enxergar. Eu sei que eu preciso do óculos, mas eu vou conseguir, tá bom? E aí diz assim, ó, fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem se assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. Então aqui está falando, ele está fazendo comparações com as coisas, falando de pessoas que são rebeldes, muito rebeldes. E aí diz no versículo 10, diz assim, dize-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Ela, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer dizem de ouvir. E levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas de fronte deles, e o zunido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me livrou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Eu fui até Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei lá 7 dias, pasmado no meio deles. Então, aqui termina o capítulo de número 3. Vamos entender aqui o que diz a explicação na Bíblia. Aqui, vou tentar ler aqui, a letra é tão miudinha, gente, mas eu me esforço bastante para ler. Aqui no versículo 1 e 3, que fala sobre come este rolo. Está falando de comer um rolo. Esta foi a ordem expressa ao Altíssimo a Ezequiel. Esse rolo
eram as leis divinas. Isso significa que primeiro o profeta deveria receber a palavra de Deus para si e observá-la, e só depois de anunciá-la, e só depois então anunciá-las. As escrituras constituem o alimento espiritual perfeito para o homem. Assimilar todas as instruções contidas nelas é de fundamental importância à vida física e espiritual. Então, a Escritura, que é a palavra de Deus, é de grande importância para a nossa vida espiritual. Nós devemos obedecer os ensinamentos sagrados que mostram registrado na Bíblia, né? É daqui que nós refletimos e procuramos fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, né? Devemos sempre estar ouvindo isso, buscando refletir na palavra. E também lá no versículo de número 10, que fala que ouvem com os teus ouvidos. Ouve-as com os teus ouvidos. Tem uma frase que diz assim no versículo 10, né? Que fala assim aqui, ó. Vou ler toda, que é melhor. Dize-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Então Deus está dizendo, ouça o que eu tenho para dizer, né? E aí diz assim, a palavra de Deus é valiosa e eficaz quando está guardada dentro de uma pessoa. Ela produz temor e faz com que o homem se afaste do mal. Por isso, seguidas vezes, o Altíssimo orienta Ezequiel a ouvi-la e a guardá-la dentro de si, guardar no coração. Todas as palavras ditas pelos bispos, pelos profetas, ou que nós lemos na Bíblia, que nós sabemos discernir entre o certo e o errado, nós devemos guardar a palavra que é proposta para o bem, aquilo que é para o bem, devemos guardá-la no nosso coração, assim como Deus disse aqui, para que Ezequiel guardasse dentro dele, dentro de si, ou seja, dentro do coração. E aí diz lá no versículo de número 17 sobre Atalaia. Atalaia era um soldado destacado para ficar em posição de vigia na época, né? E a sua função era soar o alarme à população em momento de perigo. Então existia lá um atalaia, um homem que ficava de vigia, e quando se aproximava o inimigo, ele então teria que soprar avisar, né? Com todo cuidado. Então era necessário, o Altíssimo pede para que Ezequiel seja cuidadoso e vigilante, né? Para que ele pudesse ter mais segurança quando ele fosse nas nações, que ele ficasse vigilante. E também fala no versículo de número 21, da tua mão o requererei. Versículo de número 21, isso aqui é só um pedaço da frase, né? Mas eu vou ler o versículo, a estrofe toda, que diz assim: mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, aí diz assim, ó, do versículo 22, né, do 21 ao 22, que diz: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então Deus estava chamando ele para uma conversa. E aí, aqui diz assim na explicação, ó, diz que o desejo do Altíssimo não é coordenar as pessoas na eternidade, condenar, desculpa. O desejo do Altíssimo não é condenar as pessoas na eternidade, por isso envia a elas a mensagem
porque chama de e as chamas para o arrependimento. Por isso ele chamava ele para fora. Então diz assim: cabia a Ezequiel o papel de alertar os judeus sobre a salvação e a condenação de alma e sobre o perigo da desobediência às palavras do Altíssimo. Você entende aqui? Então, aqui, deixa eu ser mais sucinta, né? Mais rápida aqui na história. Então, o que acontece? Deus, ele tinha muitas instruções para o profeta Ezequiel. Ele instruiu ele de muitas coisas. E Deus, ele mandou Ezequiel ir até os judeus e falasse com eles sobre sobre salvação, sobre ouvir a palavra, sobre obediência e sobre o arrependimento. Só que aquele povo tinha um coração muito duro. Então, Deus foi instruindo Ezequiel, falou para que Ezequiel comesse o pergaminho. O que é o pergaminho? O pergaminho divino era uma folha que eles utilizavam para escrever os textos, né? Escrever ali as coisas, e aquela folha, ela era feita, ela era produzida da pele dos animais da época, né? Então, o pergaminho era produzido pela pele dos animais. E ali naquele pergaminho, naquela folha, era escrito todas as coisas que aconteciam, né? Então, todos os acontecimentos. Então, Deus falou para Ezequiel, para ele comer, se encher do pergaminho, porque ele teria força e coragem para proclamar a palavra de Deus para todo aquele povo lá de Israel, Judá, aquele lugar lá. Então, ele deveria comer aquele pergaminho. Ele quis dizer que ali tinha todas as palavras corretas para ser dita para aquele povo, de arrependimento, de salvação e de tudo mais. E dentro daquela palavra, ele só poderia falar exatamente o que estava ali, sem tirar nem pôr nada além do que Deus estava falando. Então, Ezequiel tinha uma responsabilidade, ele tinha ali uma missão diante de Deus, que Deus tinha dado para ele aquela responsabilidade, né? Ele teria que fazer aquilo que Deus tinha dito para ele. Ele teria que dirigir todo o povo, aquele povo que era rebelde, aquele povo que tinha um coração duro, aquele povo que era insensíveis às coisas. Ele teria que levar para aquele povo, ele precisava levar para aquele povo a palavra de Deus e principalmente a palavra de arrependimento. Você entende o que eu falo? Então Deus, ele queria que Ezequiel fosse uma pessoa fiel mesmo, né? E levasse essa fidelidade adiante, né? Com todo amor, com todo respeito ao Senhor, ao nosso Deus, que é o nosso Deus até hoje. Então, Deus queria que ele levasse a palavra, mesmo que fosse uma palavra, não importando se a palavra era uma palavra muito agradável ou não, mas ele teria que levar a palavra para aquele povo lá de Israel, aquele povo rebelde, aquele povo que tinha corações insensíveis, eram pessoas que eram ignorantes para tudo. Então, Deus deu uma missão para ele, ele tinha uma missão, era uma responsabilidade grande de Ezequiel, de levar a palavra dita, porque Deus fez com que ele comesse o pergaminho. Quando ele, aqui, nesse caso aqui, foi
uma comparação, né? O pergaminho, que era feito da pele do animal, ali geralmente era escrito todos os acontecimentos, tudo aquilo que era de grande valia, né? Que não iria atrapalhar a vida de ninguém. Então Deus falou para ele tudo através do pergaminho. Ele teria que engolir aquilo, comer aquilo, né? Comer, aprender como falar com Deus, assim como eu faço assim, eu preciso aprender cada vez mais como falar de Deus, né? No caso, como falar de Deus para poder transmitir para as pessoas. Você entende? Só que naquele tempo, Ezequiel, ele precisava se encher de forças e de coragem, assim como cada um de nós que somos temente ao Senhor, que somos escolhidos pelo Pai para proclamar a palavra dele. Você entende? Cada um na sua missão. Aquele que é escolhido tem que levar com fidelidade, com muito amor, com muito respeito a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, levar adiante para aqueles que ainda não conhecem. Você entende? Então nós vimos aí que nós devemos receber a palavra de Deus com gratidão e fidelidade, né? Guardar nos nossos corações, como ele falou para Ezequiel, que Ezequiel guardasse dentro de si tudo aquilo que ele estava dizendo para ele transmitir para o povo lá de Israel. Então, nós vimos que nós devemos receber a palavra de Deus de bom agrado, né? Nós devemos ser fiel, nós devemos estar sempre em oração, nós devemos ter fé, acreditar no nosso Criador, para que Deus nos dê ainda mais força e capacidade para a gente conseguir seguir e proclamar a palavra dele, independente do que você é. Independente se você é bispo, se você é pastor, se você é missionário, se você é evangelista, se você é um obreiro, não importa. Não importa. Se Deus te escolheu para que você leve a palavra, para que você proclame a palavra e leve para todo o povo, leve a palavra com todo amor, né? Vá levando a palavra de Deus, porque nós temos essa tarefa. Aqueles escolhidos têm a tarefa, né, de fazer aquilo que Deus quer. Nós temos a tarefa como servos e servas do Senhor Deus a cumprir. Nós temos que cumprir a nossa missão. Você entende? Não importa se você está cansado, se você está passando por algum tipo de problema que quer te impedir de você proclamar a palavra dele, não importa o que você está sentindo, importa que você precisa comer a palavra, engolir aquilo que Deus quer que você proclame, aquilo que Deus quer que você fale, sem tirar e nem pôr nada além do que aquilo que Deus quer. Você entende? Então nós vimos que nós devemos receber a palavra de Deus com muito amor, né? E guardar as suas instruções dentro dos nossos corações, para que a gente possa degustar não, para que a gente venha colocar para fora, né, aquilo que nós guardamos aqui no nosso coração de bom, tá certo? Então, gente, olha, até amanhã, que Deus abençoe grandemente, continue firmes aqui comigo, dê um like aí na mãozinha, tá? Para que o YouTube leve essa palavra para outras pessoas e vamos ficar firme no conhecimento da palavra, procurar aprender cada vez mais. Eu sei que eu teria que ter muito mais, eu preciso estudar ainda mais, engolir da palavra de Deus, né? Botar tudo que é de Deus, tudo que é bom dentro da gente. Então nós devemos guardar tudo que é bom, palavras boas, né? Levar palavras boas para as pessoas, exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, cantar louvores para o Senhor, tudo isso agrada ao nosso Deus e faz com que Ele venha nos honrar. Nós devemos honrar o nosso Deus para que Ele venha nos honrar,
tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho com o capítulo de número 4, que fala sobre a proteção do cerco de Jerusalém. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Até amanhã.